dizem que o fim do mundo é um estrondo. Um clarão e depois... o nada. Mas eu estava lá. E o que ninguém te conta é sobre o dia seguinte. Sobre os 5 anos de silêncio absoluto. O gosto de poeira metálica na garganta. Meu nome é John Gate. Vou te levar para dentro das ruínas do que sobrou da minha vida. Vou te mostrar o custo real da esperança. O ar na Groenlândia não é mais oxigênio. É um inventário de poeira, rádio e o que sobrou de 3/4 da civilização. Meu nome é John Gate. Sou engenheiro, explorador e, nas horas vagas, um fantasma tentando reconstruir o mundo em cima de pilhas de escombros. Já se passaram 5 anos desde que o cometa Clark estilhaçou a Terra. 75% do que conhecíamos virou nada. E, no entanto, o céu ainda é um carrasco. Os destroços de Clark continuam orbitando o planeta, caindo ocasionalmente como lembretes de que a destruição não foi um evento único, mas um estado permanente de ser. Eu estava do lado de fora hoje. A missão era técnica, verificar a estabilidade de uma nova área. O chão sob minhas botas parecia doente. Encontrei uma fenda recente se abrindo, uma ferida purulenta na crosta terrestre deixando vazar lava incandescente. O calor era opressor, mas eu precisava continuar. Segui em direção à costa, onde o mar, outrora soberano, agora apenas acalentava carcaças de metal. Encontrei alguns botes salva-vidas e a estrutura esquelética de um navio de cruzeiro encalhado. Examinei cada canto, esperando encontrar, não sei, talvez vida. Mas os botes estavam vazios. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo chiado do meu rádio. Decidi entrar no navio. No meio do apocalipse, qualquer recurso útil, um pedaço de fiação, uma ferramenta, uma lata de comida, vale mais que ouro. Enquanto eu vasculhava os corredores inclinados do gigante de aço, meu rádio cuspiu a voz da base. John, uma tempestade eletromagnética está se formando. Você tem tempo, mas não se demore. As tempestades são o nosso novo terror. Elas surgem do nada, queimando o que resta com radiação e fúria elétrica. Comecei a tossir violentamente. O esforço físico e o ar viciado estavam me matando por dentro. Num momento de imprudência, arranquei a máscara para tentar respirar. Foi quando a vi. Dentro de um livro esquecido em uma cabine, protegida entre páginas amareladas, havia uma flor. Uma flor seca, mas perfeitamente preservada. Um fragmento de beleza de um mundo que não existe mais. John, a tempestade mudou de curso. Ela já está sobre você. Saia daí agora. O pânico na voz do operador me atingiu como um soco. Enfiei o livro sob o braço e corri. Quando saí do navio, o horizonte não era mais céu. Era uma parede de estática e fogo. Corri como se meus pulmões pudessem aguentar o veneno, em direção ao bunker na Groenlândia. "Abram a porta!" gritei pelo comunicador. Eles hesitaram. Eu entendo a hesitação. Manter a porta aberta por segundos a mais significa deixar a morte radioativa entrar e condenar todos os sobreviventes da família Gate e os demais. "Fechem!" eu ordenei, enquanto via a fresta de metal diminuir. Em um último esforço, saltei. Senti o vácuo da tempestade morder meus calcanhares antes de o metal pesado selar o mundo exterior. Eu estava vivo, por enquanto. Dentro da base, a realidade não era muito mais esperançosa. Minha esposa, Alison, tornou-se uma das líderes aqui. Ela é a força que mantém a estrutura psicológica desse lugar. Fui até a sala de reuniões, ainda recuperando o fôlego. Adam, outro líder, estava dando as notícias. Nossos suprimentos estavam no fim. "Talvez possamos plantar lá fora no próximo ano", sugeriu Adam, num otimismo que beirava a insanidade. A doutora Amina, nossa cientista, cortou a esperança com a precisão de um bisturi. "Não é possível. Precisamos deixar a base. O ar aqui não é mais sustentável." O mapa do mundo era um obituário. Canadá e Estados Unidos? Destruídos. Islândia? Sumiu no oceano. Alguém mencionou a Europa Ocidental. Dizia-se que era mais segura, com menos tempestades. Mas a doutora Amina explicou algo fascinante e terrível. O núcleo principal de Clark caiu lá, criando uma cratera tão profunda e montanhas tão altas que elas agiam como um escudo natural, desviando os ventos radioativos.
Era o único lugar onde a vida poderia teoricamente florescer de novo. É longe demais, interveio o general. E as notícias que chegam de lá são de combates ferozes por recursos. Saí da reunião sentindo o peso do mundo e fui ver o psiquiatra. É o protocolo. Como você está lidando com isso, John? Ele perguntou. Respondi que estava acostumado. Ele me deu aquele olhar clínico e disse para eu ser aberto com Allison. Mal ele terminou a frase e o bunker estremeceu. Um tremor profundo que fez o concreto ranger. O bunker sobreviveu ao impacto de Clark. O general anunciou pelos alto-falantes, tentando conter o pânico. Pode sobreviver a um terremoto, mas a tensão só aumentava. Allison questionou sobre um sinal de socorro que havíamos recebido. Adam foi contra o resgate. Já estamos cheios. Allison, com aquela teimosia humanitária que eu tanto amo e temo, exigiu uma votação. A maioria votou a favor. O resgate partiria na manhã seguinte. Encontrei meu filho, Nathan, mais tarde. Ele estava na escola improvisada, fascinado pelas estrelas. O professor explicava que Samara, uma parte do cometa, ainda estava presa na gravidade da Terra, formando um anel brilhante ao redor do planeta. Um colar de diamantes feito de gelo e morte. Fui trabalhar. Passei horas consertando o sistema de encanamento com um amigo. Quando a água voltou a correr, celebramos como se tivéssemos descoberto fogo. Encontrei Allison e Nathan no salão comunitário e entreguei a ela a flor que achei no navio. Ela sorriu. Um sorriso cansado, preocupada com a minha exposição à radiação, mas agradecida. A paz durou pouco. Descobrimos que Nathan tinha saído escondido. Eu o repreendi duramente. O mundo lá fora não é um parquinho, é um cemitério. Ele me perguntou se poderia sair de novo e minha irritação explodiu. Allison tentou mediar, dizendo que ele estava ficando igual a mim, querendo ver o que restou. Dançamos um pouco para aliviar o clima, enquanto Nathan ia para o quarto. Ele tinha feito buracos em seu lençol e colocado luzes atrás, criando suas próprias constelações. Na manhã seguinte, a equipe de resgate saiu. Eu estava no setor técnico quando notei algo que me gelou o sangue. Uma fenda se formando na parede interna do bunker. A equipe de resgate comunicou que havia encontrado o primeiro grupo e queria ir atrás de um segundo. Adam negou. Allison começou a discutir. E então, o silêncio. A conexão caiu, o mundo virou do avesso. O terremoto não foi um tremor, foi um colapso. As paredes do bunker começaram a rachar como cascas de ovo. A energia apagou e o som do concreto esmagando o aço era ensurdecedor. Quando a terra parou de se mover, levantei-me entre os destroços. Allison! Nathan! Encontrei Allison sob uma nuvem de poeira. Ela estava bem. Corremos para o quarto de Nathan. Ele já estava de máscara, pronto. Pegue a insulina, gritei. Ele é diabético. Sem aquilo, ele não sobrevive uma semana. Peguei algumas máscaras extras e tentamos a saída principal. Estava um caos. Centenas de pessoas se atropelando. Levei-os para uma saída de emergência, mas ela tinha colapsado. Tivemos que nos arrastar sob toneladas de concreto pendente. Assim que cruzamos o limiar e saímos para o ar livre, o teto atrás de nós desabou completamente. Lá fora, o cenário era um delírio. Milhares de pessoas corriam em direção ao mar. Perdemos Nathan de vista por um segundo eterno, apenas para encontrá-lo ajudando a doutora Amina. Seguimos para a costa. O desespero humano é o animal mais perigoso que existe. Vi Adam ser atacado por pessoas tentando roubar sua máscara. Intervi. Lutamos. Mas no meio da confusão, alguém arrancou a minha. Avistamos um bote salva-vidas ainda aberto. Entramos e selamos a porta enquanto mãos desesperadas batiam no casco do lado de fora. O piloto acelerou. Estávamos nos afastando quando o horizonte se ergueu. Um tsunami. Uma parede de água colossal avançava sobre a costa, varrendo tudo e todos que haviam ficado para trás. Nosso bote subiu a onda, balançando violentamente, mas sobreviveu. Agora, estamos no meio do oceano. Temos uma semana de suprimentos. Vamos para a Inglaterra, decidimos. Notei que a radiação estava baixa o suficiente para tirarmos as máscaras. O ar do mar era frio e limpo. Os dias se arrastaram. O motor do barco falhou, mas meus conhecimentos de engenharia nos mantiveram em movimento. À noite, Nathan observava o anel de Samara no céu, apontando as estrelas para mim. Vimos um meteoro riscar o céu e cair em algum lugar distante. No dia seguinte, o combustível acabou. Ficamos à deriva,
entregues às correntes. A inquietação crescia a cada hora de silêncio. Até que, com um solavanco metálico, o barco bateu em algo sólido. Saímos para o convés, e o que vimos foi uma visão fantasmagórica. Construções subaquáticas emergiam da maré baixa. Eu conhecia aquele lugar pelas fotos dos livros de engenharia. É Liverpool, eu sussurrei. Metade da cidade estava submersa, as torres das igrejas e os topos dos prédios saindo da água como dedos de um gigante afogado. Remamos em direção ao solo firme, o som dos nossos remos ecoando nas ruas inundadas. Precisávamos encontrar abrigo, precisávamos de um novo começo. O destino é um negociante cruel, e hoje ele cobrou o preço em sangue e relógios de pulso. Liverpool ficou para trás, uma lembrança submersa em águas turvas. À medida que avançamos, o grupo que restou, eu, Alison, Nathan e a doutora Amina, seguiu o fluxo de outros sobreviventes, como formigas marchando em direção a uma fresta de luz. Logo, avistamos o que parecia ser a salvação. Um bunker de resgate fortificado. Mas a esperança é uma mercadoria escassa. O local estava cercado por militares que empunhavam fuzis com a frieza de quem já esqueceu o que é ser humano. Somos do bunker da Groenlândia. Buscamos refúgio! Gritamos ao chegar ao portão. Os soldados, com os rostos ocultos por viseiras, pediram identificações. Alison estendeu a dela, mas o restante de nós... O mar e o terremoto haviam engolido nossos documentos. Sem ID, sem entrada, foi a resposta seca. O caos explodiu atrás de nós. Centenas de pessoas empurravam, gritavam, imploravam. Em um movimento brusco, os soldados abriram fogo. Adam, que tanto lutara para nos manter unidos, foi atingido. O som dos disparos e o grito de morte dele ecoaram enquanto os portões se fechavam pesadamente. No meio da correria, desesperada para fugir das balas, nos separamos do grupo principal. Amina, precisamos ir! Adam se foi! Gritei, sentindo o peso da perda, mas sabendo que a tempestade radioativa não esperaria pelo nosso luto. Ela vinha vindo, uma névoa de morte eletromagnética. Paramos um carro que tentava fugir. O motorista, um homem de olhos endurecidos pela desgraça, não aceitou caridade. O relógio, ele exigiu. Entreguei meu relógio sem hesitar. O tempo não tinha mais valor para mim, apenas os minutos que eu poderia comprar para minha família. Escapamos da tempestade por pouco, sentindo o ar vibrar atrás de nós. O mundo é igual em toda parte agora, doutora Amina? Perguntei, enquanto o carro cortava a paisagem devastada. O motorista respondeu antes dela com um riso amargo. O mundo agora é um matadouro. As pessoas matam por um pedaço de pão ou um filtro de ar. Essas tempestades matam o resto. Decidimos ir para Londres. Alison tinha uma amiga, Mackenzie, que possuía um abrigo sustentável. Nathan, sempre curioso, perguntou a Amina sobre a cratera. Ela explicou que era como o evento que extinguiu os dinossauros. Destruição total, mas o útero de uma nova vida. Conto de fadas, murmurou o motorista. A cratera é uma lenda para fazer criança dormir. De repente, o chão rugiu. O tremor foi tão violento que o carro quase capotou. Segurem-se! Gritei, agarrando Nathan e me ancorando em uma árvore robusta enquanto o céu parecia se rasgar. Meteoros, pedaços de Clark ou Samara, começaram a chover sobre nós. Quando a chuva de fogo deu uma trégua, vi o motorista correr em direção ao carro. Não vá, ainda está caindo, avisei. O carro é tudo o que eu tenho, ele gritou de volta. Um segundo depois, um fragmento incandescente o atingiu em cheio. Não sobrou nada além de metal retorcido e silêncio. Pegamos o que podíamos e seguimos a pé. Londres era uma cicatriz de pedra e cinzas. Mackenzie nos recebeu de arma em punho, mas o reconhecimento trouxe lágrimas e um abraço apertado. O abrigo dela era um hospital improvisado, cheio de pacientes com Alzheimer. Eles não têm ideia do que está acontecendo, ela explicou com uma tristeza infinita. Tento mantê-los felizes. Essa é a minha guerra agora. Naquela noite, o segredo que eu guardava no peito decidiu se manifestar. Comecei a tossir, um som úmido e profundo. Alison me encontrou no banheiro, e o horror nos olhos dela refletiu o sangue que eu cuspia. John, ela sussurrou, o ar radioativo lá fora. Como explorador, eu me expus demais, confessei. Tenho 6 semanas, Alison, no máximo. Ela quis que eu ficasse, que me tratasse ali, mas eu neguei. Não quero morrer em uma cama de hospital.
Quero levar vocês até a cratera. Quero dar ao Nathan um céu que ele não precise desenhar em um lençol. Na manhã seguinte, Mackenzie nos deu um carro, suprimentos e uma arma. Partimos em direção ao Canal da Mancha. Para distrair Nathan, jogamos jogos de palavras tentando fingir que éramos uma família em férias em 2019. O tiro que estraçalhou o vidro acabou com a fantasia. Bandidos. A mina foi atingida. O caos voltou. Saí do carro atirando, a adrenalina mascarando a dor nos meus pulmões. Abati um deles, mas a munição acabou. Quando o segundo agressor se aproximou para me finalizar, Allison disparou. Ela nunca tinha matado ninguém, mas o amor é uma arma poderosa. Verificamos Nathan. Ele estava ileso, mas a mina? A mina tinha partido para o lugar onde não há radiação. Nós a enterramos ali mesmo. Para que ela tenha sorte na vida após a morte, respondia Nathan, quando ele perguntou por que rezávamos. Ao chegarmos ao Canal da Mancha, o choque foi geográfico. O mar tinha desaparecido. Onde antes havia água, agora havia um deserto de sal e lama que ligava a Grã-Bretanha à França. Atravessamos o vazio até encontrarmos um desfiladeiro colossal. Os sobreviventes haviam construído pontes de corda e escadas que pareciam teias de aranha sobre o abismo. Tenha coragem, Nathan, pedi, enquanto atravessávamos sob ventos que uivavam como lobos. O chão tremeu novamente. A estrutura começou a colapsar. Pessoas caíam no vazio, gritos sendo engolidos pela profundidade. Um homem, em pânico, saltou para a nossa escada, atingindo Nathan. Meu filho escorregou, ficando pendurado por uma mão sobre o nada. Com um esforço que rasgou o que restava dos meus músculos, eu o puxei de volta segundos antes de a plataforma inteira desabar no cânion. Já na França, ou o que sobrou dela, fomos rendidos por um homem armado. Só queremos a cratera, expliquei. Ele baixou a arma e nos levou a um moinho em Calais, onde vivia com sua esposa paralisada e sua filha, Camila. Ele nos contou a verdade amarga. A cratera era uma zona de guerra. A Aliança Ocidental e a Aliança Oriental lutavam por cada centímetro de terra fértil. Leve minha filha com você, o francês me pediu em segredo. Ela merece um futuro. Na manhã seguinte, com um mapa e a promessa de procurar o comandante Janet, um antigo amigo dele, partimos. Camila agora era parte da nossa família de remendos. Quando encontramos os soldados da Aliança Ocidental, Camila usou seu francês para negociar. Um soldado, tocado pela nossa persistência, nos guiou pela zona de guerra à noite. O cheiro de pólvora e carne queimada era insuportável. No campo base, a última esperança morreu. Janet estava morto. O oficial responsável nos mandou embora, mas eu me ajoelhei. Sou um homem moribundo, disse com a voz falhando. Só quero que meu filho veja o verde uma última vez. O soldado cedeu. Colocou-nos em um ônibus. Mas o destino ainda não tinha terminado conosco. Bandidos atacaram o comboio, matando os guardas e o motorista. Saiam! O ônibus é nosso! Gritaram. Mandei Allison e as crianças correrem. Voltei para o ônibus e lutei como um animal acuado. Houve disparos. Saí ferido, mas o ônibus era nosso. Allison assumiu a direção, subindo a encosta da montanha até que o motor entregou os pontos. O resto do caminho foi feito com as mãos e os joelhos, escalando a rocha bruta. Quando atingimos o pico, o mundo parou de gritar. Lá embaixo, protegida por muralhas de pedra que Clark mesmo construíra, estava a cratera. Era um milagre de esmeralda e safira. Havia água límpida, árvores que balançavam em uma brisa sem rádio, e um céu tão azul que doía os olhos. Façam uma pausa, eu disse, deixando-me cair sobre a grama real. O ar era doce. Conseguimos. Senti a paz me envolver. Uma sensação de missão cumprida que nenhuma dor poderia tirar. Vi o rosto de Allison, o brilho nos olhos de Nathan e a esperança na expressão de Camila. Fechei os olhos, sabendo que meu sangue tinha servido para regar aquele solo. Nathan se ajoelhou ao meu lado e repetiu as palavras que eu disse para a mina. Ele não era mais apenas um menino que olhava estrelas. Ele era o arquiteto do amanhã. E enquanto eu partia, sabia que ele construiria um mundo onde a bondade não seria mais uma lenda de contos de fadas,